Olá, boa tarde para todos. Estamos aqui mais uma vez, eu, Carla de Deus, Luciana dos Anjos, apresentando mais um podcast, cujo título é Os Improváveis. Esse canal ele surgiu há um ano atrás e nós estamos a cada dia procurando melhorar, porque através de testemunhos, vidas serão libertas e as pessoas que acham que é difícil para elas, que não tem jeito, aqui vocês vão ouvir pessoas falando propriedade, nos seus testemunhos, em dizer que Deus faz, Deus pode, Deus pega aquele que é improvável, faz provável, impossível, possível em todo aquele que nele crê. Amém. Então, eu e Luciana, nós decidimos colocar esse podcast nas mãos de Deus, porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer. E aqui, pessoas vão... Flui, que ele corta depois. Ele corta depois? Edição. Isso aí. Aqui, através dos testemunhos, pessoas serão alcançadas. E não é diferente, né? Hoje nós temos aqui o prazer de poder convidar uma pessoa maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Pastora Ana Lu, é um grande prazer poder tê-la aqui no nosso canal, e a senhora vai ter propriedade em dizer, o que Deus fez na sua vida, porque não é diferente, quantos momentos improváveis você teve, quantas caminhadas com lágrima, quanto choro. É uma honra tê-la aqui no nosso canal e conta para nós como foi a sua criação, quem foi. Eu quero que você fale sobre os seus pais, porque é muito fácil falar de Ana Lu, mas eu quero saber como foi, como os seus pais foram, com você, na sua infância, adolescência, juventude. E fala para nós aí, pastora Ana Lu, como que a sua infância foi conduzida. Bem, uma boa tarde a todos, Como foi falado aqui, eu me chamo Ana Lu Nóbrega. Sou pastora, assistente social, escritora, líder de mulheres, das nossas meninas ali, a Cássia, em Bangu. E como a Carla está falando, perguntando da minha infância, eu venho de uma família católica. Os meus pais eram católicos praticantes, E, assim, como criança, eu posso dizer que eu não tive uma vida difícil, sabe, Carla? Sim. Na medida do possível. Meu pai, ele dava sempre o melhor pra gente, Pra mim, pro meu irmão, na época, nós éramos dois, depois que veio a caçulinha, a Temporão. E, assim, eu tive uma infância, posso dizer, muito boa, Morei num bairro ali, na comunidade, em Vila Kennedy, perto dos presídios ali, o conjunto Coafá. Fui para ali com 6 anos de idade. Estudei apenas num único colégio, que é o Colégio Presidente Kennedy, ali do primeiro ano ao 2º grau, e depois fui para a faculdade. Como pobre, nós tivemos... Foi ensinado princípios. Sim. Princípio de família, princípio de respeito. Mas, com meus 16 anos... Que, na verdade, com meus 15 anos, eu conheci o meu esposo. Eita, Glória! Que coisa linda! E com 16 para 17, nós casamos. Foi bem complexo, uma mudança bem radical. Sim. Até porque meu pai não queria na época, Eu era muito nova também. Assim, tinha todo um plano. Sim. E eu quis casar cedo, Mas, para a honra e glória do Senhor, nós estamos casados há 34 anos, Temos 3 filhos, todos 3 casados, temos 2 netos. E ainda ganhei nessa trajetória mais um filho a mais, que foi um filho do coração que eu criei, Então, na verdade, nós temos 4 filhos. 4 filhos. 2 meninos e 2 meninas. E quando foi no ano de 1996, a gente se converteu, ao Evangelho. Meu esposo já tinha uma trajetória, mas não era ainda firmado. Mas aí ele se converte primeiro do que eu, e depois
eu me converto aí e aí começa a minha outra trajetória, né? E ele decretou, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Isso aí. Deus. É muito lindo, né, pastora? Pastora, nessa idade, depois que você conheceu seu esposo, você já trabalhava antes ou veio trabalhar depois? E eu trabalhei bem depois. Bem depois, Bem né? depois, é. A minha opção, quando eu casei, eu tive... Com 19 anos eu fui mãe, né? Então eu optei em criar meus filhos, né? Com 19 eu tive a Karina, depois de 4 anos eu tive a Bia e depois o Daniel. Sim. Então eu optei em criar os filhos. E eu fui estudar, eu me formei com 40 anos. 40 não, menos de 40, é. Eu já fui trabalhar com 40 anos. Sim. Depois que eles já estavam grandinhos. A primeira profissão foi como assistente social? Sim. O que te motivou a entrar por essa profissão? Bom, vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar. Na verdade, eu tive um irmão, né? E meu irmão, ele optou pela vida do crime, né? E no ano de 2000, há 25 anos atrás, a gente acorda com meu irmão em todas as páginas de jornal. Não do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Porque ele comete um assalto e nesse assalto ele tira o pino da granada. E aí ele, né, é colocado em todas as manchetes de jornal. E na época eu estava grávida do meu filho, Daniel, e eu fiquei muito preocupada com meus pais, né? A condução que aquilo levou, a proporção que levou. Meus pais foram abordados dentro de casa, foram mais de 11 carros de polícia, né? Na casa da minha mãe, do meu pai. E aí eu tomei a responsabilidade para mim, para poder tentar amenizar a situação dos meus pais diante daquela situação tão difícil, né? Sim. Da gente viver. E ali eu comecei a frequentar as unidades prisionais para visita. Era um mundo que eu desconhecia, né? Era um mundo totalmente desconhecido. E ali a gente começa a ter os entraves. E eu me lembro que nas filas eu escutava muitas histórias. Eu via famílias muito sofridas. E ali aquilo me incomodava. Porque eu olhava para aquela situação e eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, no ano de 2005, eu tinha um programa numa rádio, Não Chores Mais. Eita, Não Chores Mais. Né? E aí, essa rádio, ela pegava o complexo penitenciário, né? As pessoas ouviam. E eles começaram, os presos, as presas, começaram a escrever cartas. E como eu gosto de escrever, eu comecei a responder todas as cartas. Imagina quantas cartas, hein, pastora Ana Lu? Eu devo ter em casa uma pasta, deve ter umas 1.500 cartas, ou mais até. E eu comecei a responder uma, era muito engraçado. Tinha carta de paquera. Aí eu escrevia, poxa, eu sou casada, sou bem casada, sou serva de Deus. Eu não respondia mal criado, não. Eu respondia. E depois aí a segunda carta já não era mais de paquera, já era uma outra condução ali. E eu comecei a responder. E aí as meninas na época do Bangu 7, que era o presídio Nelson Hungria, Sim. que era uma unidade feminina, começaram a pedir pra gente ir lá. Aí na época era eu e a missionária Kátia, que é membro da nossa igreja, né? Até hoje. E a gente não sabia como trilhar o caminho para chegar lá. Só que aí eu tinha uma cunhada, que ela é professora, hoje ela é subdiretora ali no Bangu 2, Soraya, e ela foi à ponte. Na época com a Carlinha. Sim. Carlinha era da... Isso, o Nelson Hungria, quando estava na Frei Caneca? Não. Não, já estava aqui em Bangu. Bangu. Ah, sim. Aí, acho que você era daquela... Eu esqueço o nome do setor. Custódia? Custódia. E ali eu tive uma conversa rápida com a Carlinha e depois conheci a diretora, a Sônia. E aí a gente começou a fazer um trabalho. Era improvável eu estar ali fazendo aquele trabalho, porque eu tinha um irmão preso. Sim. Né? Eu visitava o sistema. Não, e a discriminação, né? A pessoa que tinha um ente querido preso, as pessoas já olhavam aquela pessoa diferente, né? Diferente, mas
Assim, eu fui muito bem recebida naquela unidade prisional e a Sônia foi a pessoa que me incentivou. Eu me lembro que eu almoçava com ela lá em cima. Sim. E ela falou assim, menina, você tem a cara do serviço social. Até porque também a Sônia é assistente social, né? Ela me incentivou ao extremo e ela falava, você precisa... E eu não tinha olhar para o serviço social, eu tinha olhar para direito. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer serviço social. E aí eu comecei a estudar em 2006. Só que aí eu fui acometida de um câncer. E aí eu tive que trancar, me afastei. Passei por cirurgia, passei por algumas situações bem adversas. E aí eu fiquei afastada, né? Aí depois eu volto em 2011 para a faculdade. Aí meu irmão, né, passou a trajetória, ele foi preso, meu irmão se converteu. Só que quando meu irmão sai, ele é assassinado. Ele ficou quantos anos no cárcere, pastora? Olha, a primeira vez ele pegou 7 anos e 4 meses, aí caiu para 5, ele ficou 2 anos e pouco. Saiu e depois teve a segunda que ele ficou mais tempo, porque eu acho que foi uns 3 anos e pouco, se eu não me engano. Aí ele vai para o galpão e se converte. Sim. Inclusive foi o Pastor Renê. Pastor Renê foi Dentro o do pastor cárcere dele que... dentro do cárcere. Olha aí, Pastor Renê. Que eu descobri no dia que eu fui fazer um trabalho lá no centro de recuperação do pastor Renê, que eu nem sabia, né? E meu irmão se converte ali, mas infelizmente Deus tinha um plano na vida dele que nós desconhecemos, né? E aí, enfim, eu me formo em 2013, né, no serviço social, e eu escrevo minha conclusão, eu escrevo sobre o sistema prisional. Eu escrevo Mulheres em Penas Privativas de Liberdade, qual o papel do serviço social para a sua emancipação. E essa discussão eu trago o Estado, né, a omissão do Estado no seu papel, eu trago a igreja com uma autonomia limitada também, e eu trago o serviço social na sua fragilidade dentro do campo do sistema prisional, né, devido aos recursos. E aí esse trabalho, a minha professora, Estela, ela pega meu trabalho e manda para um fórum prisional sem eu saber. E quando eu descubro, eu já fui escolhida para apresentar na Universidade do ABC, lá em São Paulo. Eita! Num fórum prisional. E eu aprendi que tudo que a gente deseja, todos os projetos, a gente escreve, mas a gente não sabe quando ele vai ser executado. Mas isso não significa que a gente tem que abandonar, a gente deixa ele guardado na gaveta. Uma hora ele vem à tona. E passou 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu sou convidada para trabalhar no escritório social, que é um equipamento da Prefeitura do Rio, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, que atende egressos do sistema prisional, pré-egressos do sistema prisional. Sim. E aí aí eu volto para o sistema prisional depois de 2005, 2006, 2007. 2007 eu saio do sistema prisional. Aí eu volto em 2023. Né? Nesse interim, eu virei coordenadora do Abrigo Cristo Redentor, ali em Bom Sucesso, do Estado. Saí dali, fui para o acolhimento de adolescente e fui para o escritório social. E aí, o projeto que eu havia escrito em 2013, né? O CNJ escreve em 2016. Eita. Se pegar o meu projeto aí do CNJ, eu me senti em casa. Porque Deus, ele tem os seus caminhos, né? Ele coloca no nosso coração, a gente nem sabe o porquê. Depois nós achamos assim, isso aí vai ficar esquecido. Mas não, Deus, ele já sabe como é que vai fazer. O tempo que vai ser usado. Eu conto isso nesse livro aqui. A dor me fez viver o extraordinário. Eu falo sobre essa atuação aqui, né? A Mulheres Florescendo no Deserto, eu falo da minha conversão. Aí, pessoal. É uma coletânea com... Adquire aí para vocês. Mulheres, né? E aqui eu tenho um capítulo que eu falo, quem sou eu?
eu falo da minha conversão, das dificuldades, dos entraves. E esse aqui, minha história escreveu Jesus. Eu falo sobre o início, quando a gente vai para Jesus. Aí depois eu falo um pouquinho sobre eles. Sim. Vamos lá. Aí eu venho a trabalhar no sistema prisional. Só que quando foi agora em maio de 2025... a minha equipe toda do escritório social é demitida. Toda. E aí foi um baque, né? E aí eu tenho uma reunião e aí fala assim pra mim, olha, Ana Lu, você vai permanecer, mesmo que você não queira. Falei, tá bom. Fiquei, quando foi em dia 30 de junho, não, dia 25 de junho, o RH me chama e me demite. Falei, não entendi, mas... Fui lá e falei assim, olha, tem um porém. Eu tô para fazer uma cirurgia, a antiga gestão estava ciente. E aí eu faço a cirurgia no dia 31 e aí eles têm que me readmitir. Atualmente eu tô encostada, não sei quando eu voltar. Sim. O que vai acontecer. Tá na mão de Deus, Tá, né? Na mão de Deus, né? Mas assim, meu propósito é permanecer trabalhando nessa área, no sistema prisional, porque é algo que arde no meu coração. Sim. E foi o que me levou a estudar o serviço social. Como eu falei, eu escrevo nesse livro, né? A dor me fez viver o extraordinário. A minha experiência com o meu irmão, a dor que eu vivi, eu estudei para ajudar famílias. Meu irmão faleceu, mas existem milhões de famílias. Sim. Precisando, e se eu não trabalhar para o homem, eu vou trabalhar para Jesus ajudando essas famílias. Pegando esse gancho aí das famílias, eu quero deixar aqui uma mensagem para as famílias dos policiais que morreram aí nesse confronto, né, recente, e também para as famílias das pessoas que perderam seus entes queridos. Porque quando se fala de família, as pessoas elas já olham assim, é parente de bandido, é tudo no farinha do mesmo saco, né? Não, gente. Só pode falar de lágrima quem já chorou. Então aqui nós temos que respeitar as famílias, tá? Nossos sentimentos aí para os familiares dos policiais, familiares, como eu já falei aqui, das pessoas que, né, perderam, né, as pessoas, e respeitarem, porque a pastora Ana Lu tem propriedade de falar, ela trabalhou no cárcere, ainda continua, né, trabalhando, vai entrar, e tem pessoas que não são respeitadas, porque às vezes são familiar, tem que ser respeitado sim, porque não são todos. Tem familiar que é envolvido, sim, mas tem familiar que não é envolvido e luta para a libertação, né, dos seus entes queridos. E você teve essa vivência lá. Na verdade, assim, nenhuma mãe tem um filho para ser bandido. Né? Nenhuma mãe. Nenhuma mãe. E o que acontece? Meu irmão foi... pode dizer que descarrilhou do trilho. Ele teve a mesma educação que eu tive. É isso que eu ia falar, a mesma Ele teve os mesmos princípios que eu tive, mas ele fez uma escolha. Sim, que trouxe a consequência para ele e para gente também. Né? Eu me lembro que o meu pai, ele ficou com tanta vergonha que meu pai vendeu a casa dele. Depois meu pai entrou num quadro de depressão, meu pai nunca mais foi o mesmo, adoeceu, teve Alzheimer, meu pai veio a óbito, né? E a gente via o preconceito com as pessoas, com a minha família, as pessoas que frequentavam a casa dos meus pais, a gente via a diminuição, né? O afastamento, o afastamento, a gente via tudo isso. Mas foi uma escolha dele. Só que, tanto que muitas pessoas, quando eu falo assim, eu era irmão de fulano, não acredito, porque não consegue associar pelo ritmo de vida, né? Eu me converti aos 21 anos de idade ao evangelho, mas até os 21 anos de idade eu tive uma vida também de princípios. Eu não conheci o evangelho na amplitude que eu conheço hoje, mas eu tinha uma vida de princípios e ele também teve, só que ele fez a escolha dele. Assim, eu imagino, né, na vida dessas pessoas que desceram à sepultura aí nessa situação dessa incursão, né, dos familiares ali, né? Quantas mães, quantos pais, trabalhadores, verdade, né, sofridos, criaram seus filhos com dificuldade e tiveram
infelizmente, esse desfecho, né? E a gente também tem que entender não só pelas famílias, pelo ser humano. Ser humano. Né? Nós, como servos de Deus, é inadmissível eu ouvir da boca de um servo que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido convertido, transformado, né? Porque Jesus, ele veio para isso, né? Ele veio para transformar vidas e não importa quem seja. Sim. Aquele que reconhecer e abrir o seu coração, ele alcança a misericórdia, né? É igual a senhora está falando, né? As pessoas cristãs, elas falam essa frase aí que não tem nada a ver, que machuca. A salvação é algo entre Deus e a pessoa, né? É verdade. Então, nós não temos que medir, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos que estar no processo da santificação a cada dia e nós podemos, com um deslize, perder a nossa salvação. Verdade. Então, quem nos garante, né? Quem pode julgar? Ninguém pode julgar. Porque aquelas pessoas que morreram, muitos falam assim, foram tudo para o inferno. Naquele momento da aflição ali, do erro deles, muitos podem ter se arrependido naquele momento, como o ladrão da cruz, e ter ido salvo. Então, nós estamos falando aqui não do crime, não do pecado em si, da pessoa arrependida naquele momento e segue o juízo. É verdade. Né? Então, nós não temos que ser juízes de ninguém. Eu tenho até uma experiência sobre isso. Quando o meu irmão faleceu, eu me lembro que na madrugada que ele faleceu, eu estava pregando numa vigília. E eu pregava sobre Abacuque. E quando foi pela manhã que a notícia chegou, aquilo me pegou de uma tal forma que eu falei assim, não acredito, Senhor. Foi tanta batalha para me perder a alma dele. Aí eu entrei num conflito ali entre eu e Deus. Eu me lembro que foi 1 ano. Eu levantava toda madrugada. Era entre a minha cozinha e a sala, tinha uma sala de jantar, e eu deitava ali no chão. E eu orava, e eu orava, e eu orava, pedindo a Deus para falar comigo acerca da salvação. E eu me lembro que, passado 1 ano, eu fui numa igreja na Vila da Penha. E eu estava no culto, junto com 2 amigas, e um pastor estava dirigindo o trabalho, e de repente aquele pastor veio na minha direção e falou assim, minha serva, há 1 ano você me questiona acerca da salvação daquele. Que forte isso, hein? Te digo desta forma, de hoje porque o vidro foi quebrado, o perfume foi derramado, o cheiro chegou às minhas narinas, levanta a bandeira branca, porque da salvação dele eu cuidei. Olha, acabou. Pronto. Ali saiu um peso de mim, que eu nunca mais questionei. Eu confesso para vocês, eu sinto saudade, mas não tem dor, não tem tristeza, porque o propósito foi concluído. Sim. Que o propósito da vida do meu irmão, quando ele, né, vira a cabeça, era ganhar ele para Jesus. Se ele ia ficar vivo ou não me importava. Eu queria era a alma dele com Jesus. Né? Salvo. Glória a Deus. Né? E hoje, assim, eu falo isso aqui com vocês com uma maior tranquilidade. O propósito foi concluído. E a dor que eu vivi me forjou para me ajudar outras famílias. Exatamente. Né? Que passam por isso, né? E como eu ajudei, a gente estava aqui há pouco tempo falando de algumas pessoas que... o pessoal lá da minha casa, eles falam assim, minha mãe não pode trabalhar não, porque cada lugar que ela trabalha, ela adota um. Aí o pastor Sérgio também vai, uma só carne, né? E vai no embalo, né? Aí elas ficam brincando, mãe, onde tu vai arrumar emprego agora? Porque eu trabalhei, né? Eu fiz o trabalho no cárcere, foram 2 que foram para minha casa. E hoje estão bem, graças a Deus. Eu fui trabalhar no abrigo de idosos, eu tenho o Jorginho, que é meu filho. Jorginho tem quase 70 anos, ele é especial. Glória a Deus. E ele chegou lá no abrigo em 2018.
E eu sou a mãe dele, eu sou a mãe dele. Eu não trabalho no abrigo desde 2020 e toda semana um funcionário me liga porque eu tenho que fazer chamada de vídeo com ele. E o Jorginho, desde 2018, passa todos os natais na minha casa. Ele tem um quarto, ele tem uma gaveta com as roupinhas dele. E ele passa Natal comigo e de 2 em 2 meses eu pego ele para ele vir na igreja, porque ele quer tomar Santa Ceia. E ele, a vida dele inteira foi em abrigo? Foi em abrigo. O Jorginho, eu falo que ele é a expressão do amor de Deus. Porque aonde ele botou, Deus colocou um servo de Deus na vida dele Pra cuidar, para né? cuidar dele. E ele fala, eu sou quente. Eu sou quente. Aleluia. E ele, vocês conheceram, né? Ele no meu aniversário, Olha, né? gente, Ele muito tava bom. lá, porque se eu não levar, gente, eu recebo ligação noite e dia dos funcionários, porque ele não deixa os funcionários sossegados, Sim. enquanto eu não atendo o Coisa telefone. linda. Né? E depois, no adolescente, eu tenho o Lucas, né? O Lucas, eu peguei ele com 13 anos. O Lucas é um adolescente que teve todas as violações, né? De família, mãe viciada, enfim, abandonado. E o Lucas queria estudar. Ele vai com abrigo pro abrigo com essa proposta. Ele queria estudar. E Lucas, a gente começa a desenvolver ali cursos para ele. Ele abraça todos os cursos. Todos. Ele é desenhista, assim, fora de série. Ele já ganhou 2 concursos do Ministério Público. Um foi com a caricatura do Vini Júnior e o outro com a caricatura agora Aí, do Vini Ronaldo. Júnior, se você estiver ouvindo esse canal, procura aqui. a Gente, pastora marca o Malu. arroba dele aí, hein, por favor. É verdade. E Lucas agora tá com 17 anos. Lucas aceitou Jesus lá na nossa igreja com 14 anos, se batizou. Ele frequenta todo final de semana, ele vai para a igreja, aí fica lá em casa e vai embora depois do culto, né, para a instituição. Só que Lucas vai completar 18 anos em maio. E a gente precisava pensar numa alternativa para ele. E aí Deus, ele é lindo, maravilhoso. Em frente à igreja eu consegui uma kitnet lá. Kitnet não, é uma casa, né? Com quarto, sala, cozinha e banheiro. Conversei com a dona vai segurar o imóvel até maio para mim. Que eu só falei para ela que só podia pagar em maio, que é quando ele completa 18, que aí o juiz vai liberar ele, Sim. né? E ela já tinha os móveis para vender. No valor de R$4.300. Geladeira, tudo novinho, tudo novinho. Falei, vamos pegar. E aí comecei a fazer a campanha. Gente, a gente Deus é lindo, né? compramos móveis, estamos agilizando. Hoje eu falei com meu esposo, eu só preciso agora. Ele só falta a televisão para completar a casinha dele. A televisão, uma máquina de lavar, porque é um adolescente, né? E não sabe lidar ainda com essas coisas. A gente vai ter que ensinar muita coisa ainda, né? Sim. Porque no abrigo eles não têm acesso a essas coisas, né? E o Lucas, ele foi apadrinhado por um projeto da Quarta Vara. O Lucas estuda no Tamandaré, Olha aí, é Glória a um Deus. colégio caro, né? de elite, É, isso né? Elitizado, lá na Taquara. Ano que vem, quando ele faz 18, só que ele não terminou ainda o ensino médio. Então, ele não tem como trabalhar, porque lá é semi-integral, que ele tá fazendo um preparatório, porque ele quer fazer carreira militar, né? E aí, a gente vai tomar... Eu falei pra ele que eu vou ficar com a chave da casa dele, que eu vou ser o fiscal, né? Que a gente tá fazendo uma ressocialização comunitária. A igreja como... um apoio, né? Um apoio. E aí, eu até falei esses dias lá na igreja, eu falei assim, todo mundo questionou, falando, cada pessoa tem uma opinião sobre a morte desses meninos, né, que teve no complexo. Sim. Cada um com sua opinião. Aí eu falei assim, até chateada, eu falei assim, poxa, eu tô fazendo a campanha do Lucas e até agora ninguém ajudou financeiramente. Mas se o Lucas fosse um dos meninos lá do complexo, todo mundo tinha uma opinião para dar. A gente está fazendo um trabalho de prevenção na vida do Lucas. Isso aí. muito lindo. Dando uma estrutura Uma pra ele. estrutura familiar, Isso aí. né? Uma casa, uma moradia, Dignidade, né? dignidade para um menino, né? Que está num abrigo. E aí, vocês quiserem me ajudar, depois falem comigo, porque Isso tem aí. muita força aqui. Eu vou precisar de 1 ano de mantenedores para manter o aluguel, luz, né? A água, as coisas. Então, assim, aí eu tenho o Lucas. Então, cada lugar que eu vou, vem um. Os improváveis vão parar nas suas mãos, né? A mão do Desse casal jeito aí abençoado. A gente fica assim, meu Deus do céu. E né? agora, o que eu vou fazer? Cada hora vem um. Aí meus filhos, mãe, onde tu vai trabalhar? Tu já vai trazer outro? Porque todo mundo adota. Minha Sim. filha adotou o Lucas, que ele é mais filho dela do que eu. Ana Clara, o que o Lucas é seu?
Irmão, né? Que é a minha neta. Então, assim, a gente vai adotando. Tem o Jorge, aí tem as meninas que já passaram lá para casa. E aí a gente vai fazendo. E aí tem a igreja, né? Nós somos pastores há 13 anos, ali em Bangu, e temos feito a obra de Deus. É muita coisa para falar, Sabe né, o que eu achei lindo? Eu acompanhei as redes sociais, as suas redes sociais, e vi que a igreja de vocês, né? ADNH, né? É. A Assembleia Bangu. de Deus, Novo Horizonte, em Bangu, aí, povo, a igreja abençoada, que vocês marcaram uma reunião para fazer uma cruzada evangélica, né? Que vai acontecer no dia 6 de dezembro. E eu achei lindo que vocês não pregaram sobre denominação. Vocês estão em busca de um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que estão visando o quê? Investimento em almas. É verdade. Porque hoje tá um modismo, né? A minha igreja é a melhor, a minha essa é aquela. Não, Deus não é denominação, né? Na verdade, a nossa igreja, ela nasce de missões, né? A nossa igreja é uma igreja missionária. Sim. E missões arde no nosso coração, né? Então, esse trabalho, ele tem a IUSO. IUSO é Igrejas Unidas da Zona Oeste. Meu esposo, ele é presidente desse grupo, que já tem há quanto tempo, filho? 15 anos. 15 anos. Você está na presidência? 10 anos. E a gente faz 3 eventos durante o ano. Se une todos os pastores, né, que abraça, que entende o que é reino. Isso é lindo demais. Né? E ali a gente faz cruzada, a gente faz a marcha para Jesus. E tem a de maio, que é do trabalhador, tem a de setembro, que é a marcha para Jesus, e a de dezembro, que a gente faz a comemoração do Dia da Bíblia. E esse ano a gente conseguiu ali o espaço do Mercado Dom, que foi feito ali na Avenida Brasil, ali do lado do Motel Palazzo. Uhum. Um dos diretores ali do Mercado Dom cedeu o espaço para a gente estar fazendo a cruzada. E essa cruzada do dia 6 de dezembro, ela vai ser dirigida por mulheres, né? Porque a última que a gente teve foi na Praça do Rodelão, foi os jovens que tomaram a direção, né? A organização do culto, as oportunidades. Essa a gente vai ser pelas mulheres, a gente já montou um grupo. Eu tô com um grupo de 200 e poucas tipo mulheres congresso, já. Né? Dos jovens, Na das verdade, mulheres. é um evangelismo e as mulheres vão dirigir. Sim. Ali ao entorno ali do Mercado Dom, naquelas ruas beirando a Avenida Brasil, se tornou um local de prostituição ali. E a proposta de fazer ali é para a gente evangelizar aquele local que hoje tem sido um local de prostituição, né? E aí a gente vai fazer esse trabalho no dia 6, já temos a pregadora será a missionária Vânia Moraes, que vai estar pregando, louvores e evangelizar. O povo, vai ter o povo que concentra para fazer o trabalho, vai ter o povo que vai andar pelas ruas, e quem quiser participar, é só chegar dia 6 de pega dezembro. as mulheres aí, mulherada, Exatamente. a gente vai jogar, tem um grupo aqui, depois a gente passa o link, entra no grupo, a gente vai colocar os louvores pra gente cantar todo mundo junto, não vai ter, a igreja canta, uma igreja canta isso, mas não, a gente vai cantar o mesmo louvor, todo mundo, e é o mesmo Deus, a mesma adoração, o mesmo propósito, o mesmo intuito, para que almas venham união, se render. Né? Eita, Coisa glória. linda. Luciana de Deus. É isso aí. É isso que eu achei muito bonito, né? É a união e não ter a vaidade, né? Tem alguma pergunta aí para nossa amada pastora? A pergunta que eu ia fazer para ela, que nós estávamos num ritmo, aí fomos para outro ritmo, né? Mas voltando um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta, até uma curiosidade que eu tenho, que eu pesquisando lá, eu falei assim, vou perguntar isso aqui para ela. Como funciona o direcionamento ao preso na saída, quando cumpre a pena, para ele conseguir ter uma vida fora? Ajudar ele a voltar a ter uma vida, dignidade, né? Como funciona isso? Ressocializar, né? Isso, a ressocialização. Hoje, a gente tem um déficit muito grande no sistema prisional, a questão de documentação. Muitos presos saem sem documentação. Uhum. E aí quando a gente iniciou o escritório social, a gente deparou com isso. E uma pessoa sem documentação é difícil de você encaminhar ela para qualquer coisa, porque ela consegue precisa trabalhar, da não consegue nada, né? E aí foi quando a gente começou a fazer o atendimento naqueles que estão para sair, nos pré.
para poder a gente viabilizar as documentações. Porque o que o escritório social faz? Primeira coisa, a gente regulariza a questão documental. E aí a gente vai ver aptidões que aquela pessoa tem. Porque hoje em dia a gente tem no sistema prisional, a baixa escolaridade é muito grande. Né? Mas aí tem os presídios agora estão tendo escolas, né? Escola. E aí você tem que ver, porque até para arrumar emprego hoje tem as plataformas digitais, quando você começa ali a lançar a pessoa, às vezes você fica preso por conta da questão da formação. E aí a gente tem parcerias com cursos. Hoje em dia, um braço muito forte é a Fundação Santa Cabrini, né? Ela está com um projeto com a UERJ. Procurem, você que está em cumprimento de pena, seus familiares também, não é só para o preso, para os familiares também. A Fundação Santa Cabrini, ela tem um projeto com a UERJ de cursos maravilhosos, né? Cursos de administração, de hotelaria, de culinária, cursos ótimos que dá até a passagem. Então, assim, não tenho como ir no curso. Tem, porque ganha passagem para ir, para se especializar. E a própria fundação, ela direciona para empregabilidade. Sim. E também, assim, a gente vai vendo outras fontes para conseguir emprego para essa pessoa. É bater na porta, né? O assistente social trabalha muito, né? Tem que ir correndo atrás. A gente não desiste. Eu acho até bonito, assim, essa liga, né? Pastora e assistente social. Como é que é isso? Conduz o cidadão para o céu e conduz o cidadão para adquirir os seus direitos. É uma liga boa, né, pastora? É uma liga boa, mas a gente também tem que entender o espaço de cada um, de né? cada um, né? Por exemplo, eu sei separar isso muito bem, né? O meu atendimento, ele se torna bem qualificado por conta dessa separação. Eu sei respeitar aquele que eu atendo, independente do que a pessoa queira, sua escolha espiritual, né? Sim, mas aquele que me dá oportunidade, filho, com certeza, eu não vou perder. E pastor, entrando nesse mesmo ritmo aí de ressocialização, a sua opinião, assim, sobre o sistema de controle da tornozeleira eletrônica? Mas isso aí já não é o... Isso aí, porque isso aí eu acho, assim, a minha opinião, né? Eu acho que não controla muito, não tem um certo controle, assim, sobre... Eu posso dizer assim... E acaba assim, atrapalhando, né? Aqueles que colocam a tornozeleira... Porque o cara, quando sai do sistema prisional, ele não sai com a tornozeleira no pé. Ele sai com um papel... Ele tem um prazo para colocar a tornozeleira. Então, eu compreendo que aquele que vai colocar a tornozeleira, não vou dizer todos, mas a sua maioria, quer fazer tudo direitinho. Sim. Porque quem não quer, nem bota a tornozeleira. Nem aparece, né? Nem aparece, né? E assim, eu não vejo a tornozeleira como uma ação. É complicado eu até falar isso. Eu acho que é uma perda de dinheiro. Acho que a gente poderia investir em outras coisas que seria muito mais proporcional para essas pessoas que realmente querem mudança de vida. Entendeu? Eu não vejo ela como um controle. Sim. Porque a gente vê que se você puxar aqueles que não querem ficar, você vê viola. Tem muita violação. Sim. E às vezes, por exemplo, eu tive um caso de um rapaz que a tornozeleira atrapalhou. A gente conseguiu um emprego para ele numa empresa e estava fazendo tudo direitinho. Só que a gente tinha que entrar em contato com a VEP para extensão do horário dele, porque ele era plantonista. E aí, o que aconteceu? A empresa tomou ciência. O que aconteceu? Ele foi demitido por causa da tornozeleira, por causa do preconceito. Nossa, esse menino foi... A minha alma doeu por causa dele. Eu falei, não vamos desistir, não vamos desistir. E aí a gente conseguiu um curso para ele num instituto chamado IPROSA. Ele fez o curso de higienização hospitalar. Hoje ele é funcionário de um hospital, trabalhando direitinho. Hoje ele já não está mais com a tornozeleira e continua trabalhando e cumprindo tudo direitinho. Mas olha só o baque que ele teve de quando ele sai do cárcere, ele arruma um emprego. Quando a empresa descobre que ele está com a tornozeleira, a porta
fechou. Fechou. E é o que acontece, gente. As pessoas têm preconceito, né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem um ciclo de violência muito grande por causa da falta, justamente, da socialização. As pessoas, quando sabem que a pessoa é ex-presidiário, são poucas pessoas que dão oportunidade para essas pessoas. Eu acho que se as empresas entendessem essa ressocialização, a gente teria um impacto na violência. Porque a única forma de diminuir a violência é a gente tentar ressocializar. Se as empresas não abrem porta para essas pessoas que passaram por cárcere, a tendência é essa pessoa voltar para o crime. Sim. Essa é a proposta do escritório social com o CNJ. O CNJ, quando ele cria o escritório social, é justamente nessa ótica. Por causa da quantidade de reincidência de pessoas que saem e voltam, porque realmente é muito difícil. Sim. Eu lido com isso, eu atendo pessoas que vai e bate. Eu já recebi pessoas, gente, de chegar com fome, porque passou o dia inteiro tentando resolver as coisas e não conseguia, não tinha dinheiro para comer. E eu sempre na minha gaveta tem biscoito, tem as coisas, tem alguma coisa, porque eu dava, e ali a gente tentar ver uma saída, tentar ver uma possibilidade. Existem programas sociais, existe um monte de coisa, mas os acessos às vezes é difícil. É difícil. Uhum. E eu vou falar uma coisa, quando a pessoa quer mudar de vida, aí que a barreira vem. É muito difícil. Mas aí entra, né, o Deus do impossível, né? Isso aí. Nós temos relato lá, Luciana, de presos que entraram analfabetos e ali eles foram direcionados para a escola, que tem escola dentro do presídio. Tem o serviço social, que tem o Identificando Cidadão, né? O preso hoje pode fazer o ERJ, o preso que tem, né, o ensino médio, o preso pode concorrer ao Enem, o preso não tem o ensino fundamental completo, ele pode fazer o Enseja, ou seja, ele só não faz se ele não quiser. Tem a remissão de pena pela leitura, então tem a oportunidade. E tem, né, aquelas dificuldades mesmo, que é do ser humano, né, mas a gente não pode desistir. E eles perseverarem e acreditar e se enraizar em Deus, porque é o único que pode abrir porta. Na verdade... Né? Quando o homem diz que não, desse Deus tem propósito, Deus fala, vou abrir porta onde não tem porta. Nosso Deus é assim. Jeito, é verdade. É desse jeito. Tem um relato da senhora no podcast dos sobreviventes, que fala que teve um marco, né, lá quando a senhora passou pelo escritório social, num decreto que foi assinado. A senhora pode falar um pouco sobre esse decreto que o presidente Lula, juntamente com o ministro... É o Pena Justa, né? Que é as adequações, né, do sistema prisional no Brasil inteiro, né? Inclusive, eu estava na comissão, meu nome ainda permanece lá, mas como eu estou afastada, né, eu não estou atuando, que são as adequações no sistema prisional, que tem, assim, são, acho que, se eu não me engano, 367 ou 364 adequações que o sistema prisional tem 3 anos para fazer. Porque, assim, como a Carlinha falou, tem escola, tem tudo, mas não consegue atingir... Sim. Né, a população carcerária, que hoje está em torno de 45 mil presos só no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, as escolas que existem no sistema não conseguem atender também. E aí essas adequações é justamente para essa ressocialização, né? Vai aumentar o número para trabalho, enfim, são adequações para poder haver uma mudança. E eu, né, estava compondo ali, né, estou ainda, né, meu nome permanece lá, só que devido à cirurgia que eu precisei fazer, eu estou afastada, que é o Comitê de Políticas Penais. Sim. Ô, pastora Ana Lu, teve algum momento em sua vida que você pensou assim, vou parar com tudo? Inúmeras. 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 De 10 anos para cá, eu entrei num quadro... É que a gente, assim, esposa de pastor, as pessoas te têm como... A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, né? E aí a gente acaba se mascarando, né? A gente acaba se mascarando, tá tudo bem, e quando não tá. De 10 anos pra cá, eu comecei a ter questões com insônia, enfim, e eu me silenciando, sorrindo e tudo bem. Só que quando foi esse ano, no dia 30 de
no dia 30 de julho, eu estava na minha casa e ali naquela madrugada eu clamei. Mas clamei, botei tudo para fora. Jeremias 33. Tudo que eu tava sentindo, eu ali... Na verdade, uns dias antes, teve um pastor na nossa igreja e falou sobre poços, sobre entulho. Eu falei, não, chega. E eu falei, não, eu vou... Aí naquela noite eu me rasguei. Nisso que eu me rasguei, Deus falou alto e em bom tom comigo. No auge da sua dor, você me clamou. E eu vi que eu não conseguia mais dar conta sozinha, né? E aí, logo em seguida, no dia seguinte, eu me interno para fazer a cirurgia, né? Que eu tive um rompimento no tendão do ombro. Tô aqui, braço pela metade, ele não sobe. E ali o Senhor começou a me tratar. Quando eu volto da cirurgia, daquela internação, eu procuro um psiquiatra. Eu não dormia, né? Eu estava numa ansiedade. E aí eu sou diagnosticada com transtorno de ansiedade degenerativa e depressão maior. E começo a tratar. Por que eu estou falando isso? Para todas as pessoas. Porque a nossa luta espiritual, ela é uma batalha dentro da nossa alma. A gente não sorri todo dia. A gente até sorri todo dia, mas às vezes a gente sorri e a alma está sangrando. E às vezes a gente, por causa das pessoas, das situações, a gente se coloca como... Durona, né? Durona, né? Só que uma hora a gente precisa ceder e buscar ajuda. Então, eu entendi que eu precisava buscar ajuda, que para mim ajudar outras pessoas eu preciso estar bem. E aí eu comecei a tratar e hoje eu já estou aqui, né, com vocês falando sobre isso e estou escrevendo um livro sobre isso. Sim. Que assim que Deus me permitir, ele vai ser lançado. Sim. É o que a senhora falou, né? O que adianta nós estarmos procurar ganhar o mundo inteiro se a nossa alma não estiver bem e se perder em algum momento, né? Porque o que acontece? A trajetória, a Bíblia fala, né, que no mundo a gente vai ter aflições. Então, nós estamos numa sociedade que não nos pertence, porque nós somos cidadãos dos céus. Vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. Só que nessa sociedade tem desemprego, tem doença, tem preconceito, tem todas as adversidades que a gente vê aí. Nós somos seres humanos. A nossa carne tem hora que não aguenta. E os problemas. Então, na minha trajetória, na minha caminhada, eu tive inúmeras experiências. Uma das primeiras experiências que eu tive quando eu me converti, foi pela dor. Nós tínhamos uma sociedade, nós perdemos tudo. Tudo. E a gente viveu, o meu marido, ele vai para Jesus e logo depois eu vou, no momento mais difícil da nossa vida. E ali a gente conhece o Senhor, e aí logo depois eu tenho a minha filha, a Bia, e a minha filha nasce com um problema de saúde. A minha filha nasceu com a moleira fechada, e foi um baque, nova convertida, aquela coisa toda, e a gente tem a primeira experiência com Deus. A primeira experiência com Deus foi a cura da Beatriz. A Bia ficou acompanhada por uma neurocirurgiã pediátrica e cada consulta a mulher não entendia. A mulher ficou sem entender o que estava acontecendo. Que a cabeça dela crescia com a moleira fechada. A Bia não tinha perspectiva de 6 meses de vida. Né? Ia ter que botar válvula e aquilo tudo. Então a gente tem a primeira experiência com Deus ali. E hoje a Beatriz, ela é pedagoga e ano que vem ela está se formando em fonoaudiologia para trabalhar com crianças especiais. Glória a Deus. Ela já está atendendo no seu estágio, né, crianças especiais. Está se tornando aí uma fonoaudióloga, já está com 2 faculdades. A minha filha, que não tinha perspectiva... A improvável, com 21 anos de idade, ela compra o apartamento dela, sozinha. Olha, isso é Deus, né? Né? Ela está com 28 agora, já vai para a 2ª formação, né? E é Deus.
E aí a gente tem experiência. E depois da experiência da Bia, a gente tem o desafio, né? Que nós fomos camelô, tá, Carla? A gente vendeu ovo na feira. Povo raiz, né? Povo que... Desse jeito. Lembra daquele refrigerante de convenção quando lançou? De garrafa? A gente vendia Muito refrigerante bom. de convenção. Tinha vários O sabores. lucro era 99 centavos, o lucro era 25 centavos que a gente ganhava. Tinha que vender muito. Às vezes, o lucro que ganhava dava para fazer só a feira ali mesmo. Mas era bom aquele refrigerante, né? Eu não sei porque eu não bebo refrigerante. Mas a gente vendia. Então, a gente teve uma vida assim... Foi tudo muito apertado financeiramente, né? E aí a gente ia aprendendo com Deus. Experiência, Deus suprindo. Eu falo que quem tem apego não tem nada. E quem tem liberalidade não sente falta de nada. E aí a gente foi tendo experiência. E só que dentro de cada experiência tem as aflições. Sim. Que a gente tem as perseguições, que a gente pensa em desistir. E foram inúmeras experiências. Marca um dia para o meu esposo vir, que a maior experiência que a gente tem é a da nossa casa. Nós vamos convidá-lo. A da nossa casa. Pastor Sérgio, um homem de Deus. A da nossa casa, a gente deu uma casa para um servo de Deus. Eu não vou contar tudo. Eu creio, vou vindo de você. Vou deixar para ele. E foi a maior experiência da nossa vida, da gente ver o amor de Deus. Mas, enfim, tivemos inúmeras situações. Eu tive 3 câncer nessa minha caminhada. 2008, 2009, 2019. Eu sou improvável. E quem olha assim, né? Não, pastora Ana Lu, não tem motivo para, né? Olha aí. E tá sempre com um sorriso no rosto, sorriso né? no rosto, não é isso? É. E eu já pesei 130 quilos. Carlinha me conheceu, né? Sim, sim. Gordinha. Eu sou um milagre. Eu vivo um milagre a cada dia. Eu nem sei quantos comprimidos eu tomo por dia, né, filho? Mas eu sou um milagre a cada dia e eu vejo a mão de Deus a cada dia. Ontem eu fui para a igreja sem vontade de ir. Eu não queria ir. Eu tava igual a Ana, quando ela ia para um ambiente de fé ali, mas a alma doendo. Sim, sim. Aí eu fui. Aí Deus faz umas coisas pra gente, né? Aí o culto tá rolando, daqui a pouco uma irmã fala assim, ó, fulana mandou te entregar isso. Aí um presentinho. Aí a palavra, o pastor que pregou ontem foi uma palavra de fé. Já Deus já começou a trabalhar. Quando eu cheguei em casa, o presente era uma xícara. E quando você bota o café, forma um coração. Olha que coisa. E aí eu tenho algumas... Coisa de crente, né? Crente tem umas coisas doidas, né? Eu tenho algumas identificações que Deus fala comigo. Deus fala comigo com coração, com girassol, com livro e com café. É coisa de aquela Deus. ligação que você São as minhas identificações. Que a gente consegue se comunicar, né, ali. É algo que Deus tem. E eu falei, aí eu ganho justamente uma xícara que quando boto café vira o coração. Aí ela fala, meu pai, é o pai falando, é o pai tá on. E eu ainda tenho uma do perfume, vou contar pra vocês a do perfume. Há mais de... Acho que deve... 1990. Em 1990, eu ganhei um vidro de perfume. A pessoa que me deu esse perfume, ele estava na Indonésia. Aí era meu aniversário, ele manda o dinheiro para uma menina e manda a menina comprar e me dar um perfume. Era um jogador de futebol. E ali eu comecei a usar aquele perfume. E Deus falou assim para mim, isso aí é para você saber que eu tô contigo todos os dias. Eu não tinha condições nenhuma de comprar aquele perfume naquela época. E é um perfume simples, barato. É o da Boticário, o Florata Blue. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos em 2025. São quantos anos? De 90 para 2025? 35 anos que eu uso o mesmo perfume e eu nunca comprei um frasco. 35. É os cuidados que Deus tem. Gente que nem me conhece. Uma vez foi uma moça lá em casa pela internet, aí começou a conversar, contar as situações dela, tal. Aí eu dei atenção, fui pegando amizade, e um dia ela pediu pra ir na minha casa, pra gente orar, orei com ela. Quando a mulher vai embora, aí ela vai embora, daqui a pouco ela volta, bate no meu portão. Não, Deus mandou te dar isso aqui. Aí quando eu abro, olho, era o perfume. Deus não deixa acabar. Para Deus. Hoje eu posso ter
Eu já dei perfume de presente mais caro do que eu uso. Eu posso comprar outros perfumes. Mas Deus faz aquilo ali, ó. Sim. Isso aqui é para você entender que é eu que cuido de você. Então são umas identificações que Deus pega a gente num momento mais difícil, igual ontem. Glória a Deus. Eu tomar o café com olhar, ainda ver o coração. Ele é na pai, xícara né? do café. Aí eu falei, ai, Jesus. E vocês sempre vão me ver. Hoje eu não tô, não, mas eu sempre tô com cordão de coração, meus anéis aqui, ó. Meu pai, quando faleceu, minha mãe me deu a aliança dele de casamento. Aí eu mandei derreter e fiz o coração com a minha letra, que é o amor do meu pai e da minha mãe. Assim, eu sempre tenho a coisa linda, né? do coração, Deus fala comigo, Deus... É a intimidade, né? Que Sim. cada um tem com Deus, né? E eu vejo, assim, coisa linda, você com a sua família, né? A família de vocês, né? A união, né? A união, vocês estão sempre aí. Você consegue dividir o seu tempo, né? Como você bem disse aqui, a senhora, né? Dividir a igreja, a família, o trabalho, para não deixar nada a desejar, né? É verdade. Porque não adianta estar se doando para um lado e descobrir outro, né? É outro verdade. lado. A família é a nossa primeira igreja, né? A nossa casa, meus filhos, graças a Deus, todos eles formados, servos do Senhor, né? Apenas um que está afastado, que é o de criação, mas teve os mesmos princípios, as mesmas coisas, foi a escolha dele, mas os meus outros 3 filhos, a minha filha Karina, mais velha, ela é líder dos jovens, né? A Beatriz, ela dá aula para as crianças, e o Daniel, ele é o caçula, né? Ele ajuda lá na igreja, ele casou agora em junho, né? Meu filho é advogado, ele trabalha na prefeitura de Niterói. Assim, eu vejo Deus fazer algo lindo na vida do meu filho. Essa semana a gente estava vendo, né, o mover de Deus. É um menino que foi forjado, né? Sim. Dizimista fiel, e eu vejo assim, cada dia Deus fazendo coisa linda na vida do meu filho, sabe? Do caçulinha. As meninas ficam com ciúme, que fala que eu sou mais puxa-saco dele, né? É porque ele parece comigo. As meninas parecem com o pai. Mas assim, todos eles, né? A minha filha Karina, e a gente vê, né, o resultado, né? Eu não preciso me preocupar, porque Deus cuida. E a gente, assim, a gente é um agarradinho no outro, né? Todo domingo tá todo mundo lá em casa, né? Almoçando, tudo assim, quer sair. Se eu sair com a Bia e postar a foto, aí dá um problema danado com a Karina. Então, assim, tem que estar todo mundo junto. A gente tem o Clube da Luluzinha, que é a Karina, a Bia, e agora a minha nora, que é minha filha também, Sim, né? Que eu ganhei mais uma filha. ganhou uma filha, né? E é isso, o inimigo, ele tenta, né, colocar a pata dele para deixar a gente frustrado em alguma coisa ou triste, mas Deus vem cuidando e sabe, né? Tem momentos que a gente tem tem dia que a gente tá rindo, outro dia a gente tá mais triste, mas Deus pega essas coisas assim da família e preenche, né? Não tem tempo pra... E assim, até como pastores, meu esposo pastor, a gente pastoreia, a gente tira férias, tá? A gente precisa. Tem que ter, né? A gente tira férias, a gente passeia, a gente vai viajar, Esse ano que a gente não viajou, porque no mês que eu ia tirar férias, eu tive que operar, né? Mas a gente tá se programando para ano que vem, que eu falei para ele que eu quero ir fazer um cruzeiro. Isso aí. Eu vi os recadinhos lá. Você Meu viu, gordinho, Tô precisa precisando viajar. Eu vi os recados lá, as indiretas. Mas, pastora, eu gostaria que a senhora deixasse, sim, uma palavra para mulheres, jovens, pessoas que, com limitações, como a senhora, com suas limitações, não permite que as suas limitações te limite, te pare. Sabe? A senhora vai superando cada uma logo, assim, buscando no Senhor, né? Deixe uma palavra para essa pessoa, que de repente essa pessoa está em casa, seja depressão, seja alguma dificuldade, a gente não sabe a qual, com o filho, com o marido, né? Sim. De força, de ânimo para essa pessoa que vai estar assistindo esse programa. Eu separei aqui um verso, né, do Salmo, que fala muito no meu coração acerca do que eu falei aqui. Na minha angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus do seu templo, ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou ao meu clamor, né? Eu falei aqui com vocês sobre a conversão através da dor, né? As experiências minhas de saúde, a vontade de desistir, e no auge da minha dor eu clamei.
né? E aí eu falo para as mulheres, para jovem, para criança. Eu falo muito sobre Ana. Quando Ana, ela tinha um desejo de ser mãe, né? Só que Ana, ela tinha a esterilidade, que foi o próprio Deus, né? Às vezes nós somos forjados e às vezes o próprio Deus permite situações na nossa vida para trabalhar. E Ana, ela ia todo ano oferecer sacrifício e ela gemia. Só que quando Ana se levantou e comeu, o milagre começou a acontecer. Então, assim, a sua limitação, as suas dificuldades, ela não pode te impedir de sentar na mesa do banquete. Sim. Porque a palavra, ela vai te levantar, ela vai te encorajar, ela vai te fortalecer nos momentos mais improváveis. Sim. É o Senhor que vai se apresentar para você. E talvez nessa tarde aqui, Ele está se apresentando para algumas mulheres, sim, né? Aleluia. Que às vezes a gente não vê saída. Quantas vezes eu não via saída? Quantas vezes eu orava e falava assim, Senhor, não me perca de vista. Exatamente. Porque eu não aguento. Ontem o pastor falou sobre isso na nossa igreja. Quando as nossas possibilidades se esgotam, é aí que o Senhor entra para trabalhar, né? Então, assim, quando você não vê mais saída, é aí que o Papai do Céu entra e vira a chave, vira o quadro, né? Eu falo sobre Jó no capítulo, acho que é 28, que ele fala sobre revolver a terra. Jó estava num discurso ali com Deus, falando, né, que o homem, ele consegue cavar buraco, o homem consegue transportar ali a montanha para abrir estrada, o homem consegue fazer tudo, mas a sabedoria é só do Senhor. Verdade. Né? Só do Senhor. Então, quando você não conseguir, se entrega. É se esvaziar, é se rasgar e deixar o Senhor fazer. Amém. 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 E uma mensagem para terminar, eu queria que a senhora dissesse para as pessoas que olham para essas pessoas improváveis que estão em presídios, centros de recuperação, em abrigo, na Cracolândia, nas favelas, nas comunidades. Diz algo para essas pessoas que elas acham... Tem algumas pessoas que falam assim, não tem jeito. Esse povo não tem jeito. Tem. Né? O que a senhora diz para essas pessoas que acham que não vale a pena investir nessas pessoas, nos improváveis. É uma perda de... É um pensamento enganoso, né? Porque tem jeito, sim, para todo mundo. Amém. A oportunidade, ela... Às vezes as pessoas precisam só de uma oportunidade, de uma palavra. Eu me lembro que eu estive ali no Muniz Sodré em novembro, acho que foi novembro de 2024. E eu atendi um rapaz ali. Ele tem as mãos com defeito e ele falou assim, pra mim não tem mais jeito não. 18 anos de sistema, não tinha mais vínculos familiares, tudo se perderam nessa trajetória de prisão. Eu falei assim, tem jeito sim. E ali eu e o psicólogo que trabalhava comigo, a gente sentou com aquele moço e a gente conversou muito com ele. Muito, 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 muito. E no dia 14 de abril ele ganhou a liberdade, no dia do meu aniversário. E ele foi me procurar lá no escritório, só que aí eu não estava. Aí ele foi atendido, aí ele voltou no dia 15, eu também não estava. Eu estava atendendo fora. E aí depois ele volta. E ali a gente começa uma trajetória com ele, uma trajetória com ele, uma trajetória com ele. Hoje ele tá... Conseguimos resolver toda a documentação, consegui dar a entrada no BPC dele. Ele tá morando num albergue. Ele falou, Dona Ana, primeiro foi Deus e depois a senhora, porque aquela palavra mostrou para mim que eu não posso mais errar. Glória a Deus. Eu não posso mais errar. Aleluia. E ele foi até lá na igreja, só que, coitado, ele foi, eu não estava, porque eu estava recém-operada, no dia eu não estava, meu esposo recebeu ele lá, mas ele me chama no Zap, está sempre conversando comigo, dei entrada no benefício para ele já está recebendo, mandou a mensagem para mim que já está recebendo, e agora ele já vai partir para procurar um kitnet para ele e viver uma nova vida. Glória a Deus. Ele tinha todas as possibilidades para voltar para o crime? Tinha. Só que ele saiu determinado em não voltar. Passou por aperto. Foi para centro de recuperação. Aí a gente conseguiu o albergue para ele da prefeitura. E agora ele está aí, com a vida toda organizadinha e dá continuidade na vida. Isso é Deus, né? Isso é Deus. Pastora, fala um pouquinho pra gente dos seus livros. Vamos lá.
O Mulheres Florescendo no Deserto foi o primeiro, né? Eu falo Quem Sou Eu, é um capítulo. São várias mulheres aqui nesse livro, com várias experiências. E aqui eu conto a trajetória da minha conversão. As experiências, algumas que eu falei aqui, de como eu me converti. E eu conto até... Eu acho que eu não chego a falar sobre, se eu não me engano, do meu filho do nascimento, acho que eu falo sim dele. Então eu falo um pouco dessa minha trajetória. O Adô me fez viver o extraordinário, eu falo sobre a escolha da profissão, né? Como foi no ano de 2000, a situação do meu irmão, eu conto um pouquinho. E esse aqui, Minha História Escreveu Jesus, eu falo sobre as experiências que a gente tem quando a gente aceita Jesus. Porque quando a gente aceita Jesus, o novo convertido, ele é muito interessante, né? Ele acha que na igreja não vai ter problema, né? Acabaram-se os problemas. Acabaram-se os problemas. E não é. A gente lida seres humanos, cada pessoa com pensamento. E a pessoa fala assim, fulano errou e é crente. Gente, qualquer ser humano pode errar. Seja ele crente, seja não for. Só que a gente acaba botando um peso, né, um preconceito em cima disso. E aí eu falo das decepções, de como eu pude buscar em Deus e não olhar para o homem, e sim olhar para Jesus. Não temos que olhar para o homem. Aqui eu falo sobre isso, que a conversão, você tem que olhar para Jesus, porque se a gente olhar para o homem, a gente para. A gente desiste, porque eu sou falha. Nós falhamos todos os dias. Por isso que a nossa vida, ela é assim. A gente tem que se alimentar todo dia da palavra. A gente tem que ser renovado todos os dias. Porque todos os dias a gente enfrenta um gigante que em todo momento vai tentar nos fazer parar. Né? Verdade. E a gente tem que entender que mesmo mediante as adversidades, mesmo as coisas improváveis, a gente tem que olhar para o céu e para a cruz para a gente permanecer. Exatamente. Porque de lá vem o nosso socorro. Glória! Tá bom? Pastora, deixa aí os agradecimentos que a senhora tem aí para quem a senhora queira agradecer. Vamos lá. Primeiramente a vocês, as meninas, né, que têm se disponibilizado na obra do Senhor. Eu conheci Carlinha ainda, ela pedia para cantar no coral, né, Carlinha? Sem ser evangélica. Sem ser evangélica, e ela cantava. Sim. Eu me lembro ali, Carlinha, de uma experiência de uma menina que eu deixei tocar bateria lá no Nelson Hungria. E ela era igual um menino, né? Eu falei, toca. E aquela menina, eu não sei como é que tá a vida dela hoje, porque depois a gente perdeu o contato, mas eu creio que aquela menina achou o caminho. Achou o caminho. E Carlinha cantava ali no meio das meninas lá, sem ser crente. Hoje aí a Carlinha... Glória a Deus, a semente foi plantada, né? De Deus, né? A minha filha, que hoje que é mãe da Ana Clara, a Carlinha conheceu ela pequenininha, cantando para as presas. Você lembra disso, Carlinha, numa festa de Natal? Não. Que eu levei elas para cantar? Minhas duas filhas cantando lá. Era uma festa de Natal que a gente levou crianças que estavam em instituições e que as mães estavam presas. E aí elas cantaram lá. Então, Carlinha, né? Um instrumento na mão de Deus ali dentro daquele sistema prisional, né? Que não só como a Carla, eu creio que tem muitos homens e mulheres de Deus ali que fazem a diferença, né? E eu louvo a Deus pela vida daqueles homens ali que trabalham. Tem dia que eu sei que a batalha espiritual ali ela é bem travada, e aqueles homens precisam tanto de oração também quanto as pessoas que estão presas ali, porque acaba estando presa junto também, né, no sistema. E a Lu, que eu tive o prazer de conhecer lá na nossa igreja, né? Quero agradecer a oportunidade, a confiança de estarmos aqui. Também. A minha igreja, né? Assembleia de Deus Novo Horizonte, é meu esposo, né? Que é meu parceiro de vida há 34 anos, meu motorista, meu financiador. E agora eu tô pelo INSS, mas o INSS ele dá um pouquinho, aí para, aí agora tem que fazer perícia. Aí ele que tem que bancar. Fala assim, meu pixeiro. Meu pix, né? Eu tô encostada nele. Hoje ele teve que vir aqui para mim, porque eu não tô podendo dirigir ainda, então ele tem que me levar para tudo quanto é lugar, né? Glória a Deus. A minha família, que é o meu pilar, né? É que me faz estar de pé todos os dias, os meus filhos, a minha mãe, minha irmã e a minha igreja ali, as minhas meninas Acácia, que vocês veem aí no meu Instagram, né? Quem quiser ir lá no meu Instagram, @AnaLuNóbrega, e também tem o isso das aí, Acácias. deixa o seu contato aí, né? Pra, se alguém quiser entrar em contato, para dar o apoio, entra lá, ó, @AnaLuNóbrega no Instagram.
E o Acácias também, que é o grupo de mulheres. E tem meu telefone. Gente, meu telefone. Eu falei pra Carla, não adianta. Todo mundo descobre. E na medida... Tá aqui, a menina tá aqui me pedindo aqui, por favor, para me atender. Eu já vou atender ela. Ela tá lá no cartório. Meu telefone é 21 9646 87232. Não atendo. Tem que ser Zap. Que aí eu vou conversar para depois atender. Isso aí. Porque senão eu não vou ter vida, né? Desse jeito aí manda um zapzinho lá, que não adianta. Todo mundo tem, o povo de fora tem. Quando eu lembro na pandemia, meu telefone foi parar em Portugal, Canadá, porque eu fiz um trabalho para os idosos que estavam no abrigo, né? Que não podia sair. Aí eles mandavam vídeo, eu fiz um trabalho e espalhou. Então eu não tenho problema com isso, não. Podem mandar mensagem que a gente responde. A gente ora, a gente chora. A gente tá aí para servir ao Senhor. Isso aí. Amém? Obrigada aí às pessoas que estão nos ouvindo. Não deixem de nos seguir, né, Luciana? Daí, manda Isso mensagem. aí, não deixe de nos seguir, de nos acompanhar lá, acione o sininho, tá bom, gente? Toda quarta-feira, um episódio novo no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram, podcast Os Improváveis, tá? Agradeço por você nos acompanhar, estar conosco até aqui. E que o Senhor, que cada mensagem, cada palavra que foi lançada aqui, eu tenho a certeza que não voltará vazia, que irá alcançar muitos corações, tá? E meus irmãos, fiquem em paz. Muito obrigada. Obrigada aí, pastora Ana Lu. Foi um prazer poder recebê-la aqui. E se alguém me perguntasse, defina a pastora Ana Lu. Ela transpira o amor de Deus. Ela e a família dela. Um grande abraço, pastor Sérgio, a família de vocês, Ana Clara, tal. Manda um beijo lá para as meninas. E é isso, estamos juntas. Amém. Até que o Senhor venha. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus.